Olá, meus amigos e minhas amigas, Bispo Jailson mais uma vez na comunicação e você está no canal Aliança para Prosperar. E hoje nós estamos aqui com Reginaldo Lacerda, eu posso dizer que é o ex-diretor de marketing da Exmoney e também a doutora Joane, que era do jurídico, querido. E desde já eu quero agradecer por ter nos atendido, doutora Joane. Eu lhe conheci esses dias, ou ontem, né? Eu não tive acesso à senhora antes, tive acesso ao Reginaldo Lacerda quando ele começou a fazer um excelente trabalho. E hoje a gente tem um canal, e por falar nisso eu quero dizer para você que a gente vai fazer uma outra live, ok? Posteriormente. E eu quero que, se você ainda não se inscreveu, se inscreva nesse canal e viralize esse vídeo aqui, irmão. Porque uma pessoa como o seu Ronivaldo de Farias Oliveira não pode ficar impune. Porque aqui, meu querido, é café no bule. Eu disse isso, que eu não gostaria de fazer um vídeo novamente sobre um negócio desse. Então hoje nós estamos com essas duas pessoas aqui e a gente queremos tirar algumas dúvidas, né? Por exemplo, eu vou começar com o Reginaldo Lacerda, que foi o camarada cujo Rony buscou para abrir uma fintech porque ele representava uma empresa. Vocês poderiam se apresentar, a doutora Joane e o Reginaldo, por favor? Boa noite, gente. Eu sou a doutora Joane, advoguei aí com o Ronivaldo Faria, né? Felizmente tive esse desprazer de conhecer ele como advogada para fazer algumas análises para ele. Depois tive o desprazer de adquirir uma fintech que a primeiro início seria dele, depois ele passou para mim com a proposta de que traria a conta de vocês para a fintech e a gente faria um contrato de intermediação, onde a gente ia fazer um trabalho e todos iriam crescer. E eu acreditei que ele era uma pessoa lista, acreditei que ele realmente tinha as empresas dele de agronegócio. E aí, em seguida, também o Reginaldo acreditou, né, foi fazer a reestruturação dele. E todos nós, acreditando em tudo isso, acabamos caindo no golpe. Ele usou meu nome, usou o nome do Reginaldo, usou o nome da fintech para passar para vocês, que era dono de um banco, quando na verdade é uma fintech que custa 50 mil que a gente está trabalhando para poder, né, criar uma estrutura sólida. E hoje a gente está aqui porque estamos tão enganados quanto vocês e a gente precisa também prestar esclarecimento para vocês, até porque a gente precisa que vocês também nos ajudem aí a chegar onde a gente quer chegar, que é a punição dele, e também a entender que a fintech não tem nada a ver com ele. Perfeito. Pessoal, vai sair um latido de cachorro aí que estamos desse jeito aqui. O Reginaldo Lacerda, eu conheci ele, tivemos em Araponga, no interior do Paraná, fazendo alguns trabalhos em função da Exmoney, tá? Uma coisa é a Exmoney, outra coisa é a Exmoney Pay. Por favor, Reginaldo, se apresenta aí. Ele é Exmoney Pay, é Xmoney, ele passava por XM. Ele passava para vocês como Exmoney Pay, não era. Então, vamos lá. Diga aí, Reginaldo, como é que você conheceu o Ronivaldo Oliveira? Isso, assim, o meu primeiro contato com o Rony, e para deixar bem claro, assim, eu não fiz Exmoney, né? Meu primeiro contato com o Rony foi em novembro do ano passado, né, em novembro de 2021. Por quê? Porque eu tenho um consultor chamado Gilmar, que fez um trabalho para a gente, parte de consignado no ano de 2021. Né? Então, assim, eu tenho uma empresa de consultoria comercial, eu tenho duas empresas hoje, né, que trabalham nessa parte de consultoria comercial. Já prestei consultoria para várias empresas aí no Brasil, né, em várias áreas. Já dei treinamento, por exemplo, para a Chevrolet, entendeu? Então, assim, e aí o que acontece? Em novembro foi ventilado uma situação de que a Exmoney queria abrir um banco. E aí o Gilmar lembrou da empresa que eu represento, né, que é a Cronos, e que a gente trabalha com fintech, que é o white label, né, que é o primeiro passo para você se tornar um banco. Né? Então é um correspondente bancário, é uma IP, né, que a gente chama. E aí foi o primeiro contato, a gente fez uma conferência, expliquei como funcionava a estrutura, como funcionava a estrutura da fintech e tudo mais. Aí foi dito que ele tinha mais de 3 mil cabeças de gado, que ele tinha uma fazenda de mais de 20
15 mil alqueires no Pará, né? Foi vendido lá em novembro. Aí beleza, aí chegou o final do ano, foi passada uma proposta para ele para a abertura do banco e os requisitos para poder fazer a abertura do banco. Foi retomado, depois da virada do ano, foi retomado lá para mais ou menos fevereiro. Eu não tinha nenhum envolvimento com a X-Money, eu tenho duas empresas, como eu falei, tem minha empresa de consultoria, presto serviço hoje para uma empresa que tem 72 fintechs, né, 72 bancos. E aí foi decorrendo as negociações. Em fevereiro, o Ronivaldo veio em Presidente Prudente conhecer a estrutura, conhecer como seria a estruturação de uma fintech. Foi feito esse processo, foi feito esse trabalho, foi fechado ali um acordo de valor, né? Precisava fazer o pagamento inicial, aí foi feito o pagamento inicial, ele veio numa segunda vez, e aí foi para assinar o contrato, e aí foi quando a doutora Joane veio para a Prudente, né, que a gente conheceu ela na primeira vez. Até então não tinha nenhum trabalho com a X-Money, né? E aí, quando foi na terceira, quando foi feita a abertura da fintech, né? Só que o que acontece? Quando foi feita a abertura da fintech, foi passado pelo primeiro crivo ali, né? De compliance. Quando chegou no segundo crivo de compliance, foi rejeitado. A empresa faz o quê? Convidou ele, a doutora vai se lembrar disso. Ele foi convidado, voltou para a Prudente, e aí foi dado 3 opções para ele. Primeiro, né, fazer uma defesa para tentar recorrer da questão da abertura para a abertura da fintech. Segundo, foi feito a questão, encerra o contrato, devolve o dinheiro que você já pagou, né? Ou terceiro, faz a abertura da fintech no nome de uma outra pessoa, né? Aí, nesse momento, ele entrou numa negociação com a doutora Joane, que até então eu não participei, a doutora sabe disso, porque eu não tinha nenhum envolvimento de trabalho, nenhum vínculo de trabalho com isso. Quando aconteceu esse processo, aí que o Rony voltou para a Prudente depois, posteriormente, né, já sentou com a doutora, definiu aí com ela, fez uma proposta para ela, a fintech passou a ser da doutora Joane, né? E aí ele voltou para a Prudente e me fez uma proposta, né? Inicialmente, aí ele pediu para mim fazer uma proposta para ele para reestruturação, porque ele viu eu fazendo a reestruturação de uma empresa. Nas 3 vindas que ele veio, ele viu eu fazendo a reestruturação de uma empresa internamente, né? E aí, o que ele fez? Ele me fez uma proposta, né? Falou o que ele queria, o que ele precisava, e foi feito, então, um contrato que não foi assinado, porque ele deu uma desculpa da gravidez da esposa dele para não assinar o meu contrato. O cara é bagre, velho. Não, o cara é ligeiro, né? Porque o camarada conseguiu revender uma fintech para a doutora Joane, uma fintech que aparentemente a gente pensava que era do seu Ronivaldo Oliveira e que custou 300 mil, porque foi esse o peixe que vendeu, né? A senhora tá ganhando dinheiro, né? Não tinha 300 mil para começar para comprar dele. Me perdoe a expressão aqui, querido. Assim, a coisa é séria, meu irmão, mas eu sou muito cômico, porque senão eu vou colapsar. Você tá entendendo? Porque assim, eu sou uma pessoa que particularmente, quando o doutor Reginaldo aí, eu vou chamar de doutor, conheceu o Rony, né, eu já o conhecia anteriormente, né? Porém, eu fui conhecer, de fato, a estrutura, vamos dizer assim, com a X-Money em fevereiro. Foi quando eu entrei no final de janeiro, fevereiro, que de fato eu abracei e ele dizia, nós estamos comprando um banco já, bispo, já está vindo um banco para movimentar milhões e nós temos um negócio para 10, 20 anos. Então, assim, de tudo que se pagava, e um negócio que, segundo, estava rodando há 2 anos, porque eu soube da empresa há muito tempo atrás, e naquela ocasião eu resolvi não fazer, porque desde 2019, quando eu tomei um tombo de 130 mil, eu prometi para mim mesmo que eu não faria mais esse negócio.
Mas um amigo, muito amigo, que é o Gessé, sempre conversando comigo, bispo, vamos fazer isso aqui, o cara é decente, o negócio é legal. E que aparentemente não é conversa, quem está aqui, quem vai nos ouvir, via a bondade, a benevolência, o amor que o cara tinha, né? O cara ia fazer aniversário, não tinha dinheiro para fazer o aniversário, o cara manda o dinheiro lá. Meu irmão, é assim, quebranta o coração de qualquer um e você passa a acreditar. Eu tenho um cliente com mais de 270 mil. Será que o cliente que eu levei naquele escritório conversa com o seu Ronivaldo? Será que ele tem problema psicológico? Então, é um cara que o cara é muito bom naquilo que faz, irmão. Então, até então, a gente tinha uma corretora que era dele, mas que não era dele. Então assim, para ficar claro, ele me passou o que ele precisava, né? E eu mandei a proposta para ele, eu tenho tudo isso registrado, entendeu? Mandei a proposta para ele, né? Ele achou a proposta muito cara, mandei uma proposta para ele de consultoria, e aí eu tirei um pouco, cedi um pouco, né? A proposta inicial era, eu ia fazer uma reestruturação para ele que ia levar em torno de 6 meses, aí a 1 ano, né? Então a gente fechou um contrato de 1 ano, inicialmente era 88 mil, mas ele chorou daqui, chorou dali, a gente fechou em 60 mil, né? O contrato de reestruturação. Você participou, eu fiz o trabalho, né? Então, minha empresa foi contratada para fazer um trabalho de reestruturação, que é o que eu faço, entendeu? Reestruturação empresarial, né? Então, a gente fez o desenho da road, até fiz isso junto com a doutora e com o contador, fizemos o desenho da road, eu fiz todo o projeto da road, da estruturação. Por quê? Porque ele mostrou um vídeo que ele tinha mais de 3 mil cabeças de boi. Entendeu? Então, assim, aparentemente, e o valor financeiro que havia em poder dele realmente condizia com aquilo. Então, não era uma empresa, naquele momento, não dava a impressão disso, né? E aí, assim, fechamos o contrato. Fechamos o contrato dia 24 de junho, né? E começamos um trabalho de reestruturação. Você acompanhou esse trabalho, eu fiz todo o trabalho, né? E o que aconteceu nesse processo? Nesse processo foi acontecendo algumas coisas que foi gerando dúvida e questionamento. E para mim é uma coisa, o bispo, eu fui contratado para fazer um trabalho, tá? Mas eu não fui contratado para mentir. Então eu precisava do quê? Eu precisava de extratos juntamente com o contador, com a doutora Joana. Quando a gente estava fazendo uma reestruturação, precisava de extratos. Esse extrato não chegou. Na primeira reunião que a gente fez para a reestruturação da Road, levantou um alerta muito grande, a doutora vai lembrar disso, e eu falei, tem alguma coisa aqui muito errada, porque não tinha declaração de imposto de renda dos últimos 5 anos. Não tinha nada, né? Nem extrato, porque assim, na verdade, para vocês entenderem, o Reginaldo foi contratado para reestruturar, um consultor. Eu fui contratada como advogada para ver a parte legal e jurídica do que o Reginaldo estava reestruturando. Então, assim, para mim, como o Rony passava pela fintech, as intermediações desses pagamentos, eu achei ótimo que o Reginaldo estava reestruturando uma empresa, porque a proposta que ele trouxe para mim de adquirir a fintech era o quê? Ele ia trazer os clientes da X-Money, né, para ele fazer o pagamento dentro da fintech, através da conta dele, que também, da X-Money empresa, dentro da fintech. Então, para mim, eu ajudar ele, junto com o Reginaldo, a reestruturar a empresa dele, para, através da empresa dele, a gente ter as pessoas na fintech, que ia abrir as contas, ter toda a proteção legal de um banco, para mim ia ser ótimo o negócio, porque cada pessoa que eu tenho ali movimentando a conta, a gente ganha pelas movimentações das pessoas na conta, entendeu? Então, eu estava com o Reginaldo tentando ajudar, porque a gente estava acreditando no negócio, eu estava acreditando que a fintech vai virar, ele vai trazer as pessoas para a fintech, a gente vai conseguir trabalhar. Só que nas reuniões ele já começou a inventar umas mentiras que depois o Reginaldo me falou, não, isso não é verdade. Porque assim, a gente precisava fazer o balanço da empresa dele, reestruturar a empresa dele para que ele tivesse um limite maior na fintech. Ele reclamava que a fintech tinha limite só de 200 mil e ele precisava de 6 milhões. Só que ele não tinha
ele não tinha nem declaração de imposto de renda. Foi justamente isso que levou o COAF a reprovar o nome dele. Porque o cara ele não tem declaração de imposto de renda, o cara não declara, não tem... Como é que o cara quer crédito se ele é obscuro, ele está fora do radar? Aí ele vende, vamos dizer assim, então é isso que aconteceu, ele faz uma proposta e a doutora Juliana vai e compra a fintech, assume a fintech, porque o nome dela passou, e para ele seria uma boa, e para a doutora Joane melhor ainda, porque dentro de uma história que estava se contando, o cara que tem mais de 3 mil cabeças de boi, não sei quantos mil hectares, irmão, porque era justamente isso que ele falava, embora eu dizia, mano, agora eu vou no Pará. Porque as pessoas pensam que a gente, como um consultor, né, que a gente fala, você era líder? Não, irmão, eu era um cliente da X-Money e fazia um trabalho de consultoria, levando as pessoas a acreditar que ele colocaria o dinheiro dentro de um projeto onde estaria rendendo. Era isso que eu fazia. E com uma estrutura muito amarrada. E com o meu capital dentro desse negócio. Então, assim, é uma proposta muito boa, né, doutora Joane? A senhora compra... A única coisa é que ele falou que era 300 mil para a gente, a senhora conseguiu adquirir ela por 50 mil, né? Foi o que ele pagou. Eu adquiri a empresa pelo mesmo valor que ele pagou para a Cronos. Exato. Para mim, seria interessante porque eu falei assim, nossa, vai ser interessante porque essas pessoas... Ele me mostrou que ele tinha lá os clientes já na empresa dele. Eu falei, imagina eu ter 1000 contas abertas, a gente trazer Pix, a gente trazer cartões. Eu sou uma mãe de família, eu sou uma advogada, eu quero ter uma segunda renda de uma empresa que não dependa 100% de mim como advogada, entendeu? E a Cronos eu não vi, porque eu participei da reunião dele para analisar quem era a Cronos, e eu fui lá e vi que a Cronos é uma empresa idônea, eu vi que a Fintech é uma empresa idônea, eu participei e entendi o quê? Nem eu consigo mexer nas contas de ninguém, entendeu? Então eu pensei, pô, isso aqui é muito seguro, porque até para você abrir uma conta lá, não é qualquer um que pode abrir conta. Teve gente que teve abertura de conta lá negada e reclamou, porque não depende de mim, não depende da Cronos, depende da análise do Banco Central. Então, assim, lá é tudo seguro, quem tem conta lá, eu não mexo, ninguém pode mexer. O Reginaldo tinha uma conta lá, tinha um contrato de intermediação, tinha um tratado comigo de que dele trazer as pessoas para ele pagar lá, ia ter movimentação, eu ia crescer a empresa, ia trazer Pix, ia trazer cartões. E assim, poxa, eu pensei, cara, a empresa dele tá sólida mesmo, porque ele ainda por cima ele contratou o Reginaldo para reestruturar a empresa. Só que quando ele começou, a gente começou, eu como jurídica a mexer, o Reginaldo como reestruturador a mexer, não tinha nada. E a gente tinha até uma reunião marcada, o Reginaldo sabe, para a gente ir na Cronos, porque ele reclamava comigo, a Cronos não está abrindo conta, a Cronos não tem limite. A gente fez uma proposta para ele de pôr 1 milhão na conta para que a gente conseguisse trabalhar, aumentar o limite dele. Ele veio com a desculpa, mas eu vou aumentar, vou dar 1 milhão para vocês, depois não tem um limite. Depois é uma história que ele queria que desse um empréstimo para ele, porque ele precisava comprar imediatamente um imóvel, não sei o que era. E aí a gente falou, não tem como a gente dar empréstimo se você não fizer o balanço. Então, aí é assim, bispo, ó, vamos lá. Eu fiz um trabalho julho, né, 24 de julho, agosto, e aí em setembro a gente começou a ter alguns problemas. Por quê? No dia 15 de setembro, eu que fazia a homologação da planilha de pagamento. Eu não tinha acesso a dinheiro, mas eu tinha que fazer o acompanhamento do processo, você sabe disso. E aí, o que aconteceu? No dia 15 de setembro, acendeu um alerta. Na verdade, não foi no dia 15 de setembro. Por quê? Que nem eu falei para você. Cara, o cara não assinou meu contrato. Eu sou consultor. O cara não assinou meu contrato. Sabe como que ele não assinou meu contrato? Sabe qual foi a desculpa? O cara é muito bagre. O cara é muito bagre, Saguaro. Ele não assinou meu contrato. Sabe qual foi a desculpa dele? A desculpa dele é que ele é das antigas e ele não faz assinatura digital. A doutora ouviu isso. Mas o meu contrato de honorário está assinado digitalmente. Então, e aí eu fui para São Paulo, levei o contrato
Mas aí a esposa dele estava grávida e ele teve que ir embora antes, falou assim, ó, vou assinar e aí já mando para você. Então, e até hoje não assinou o contrato, entendeu? Mas quando foi dia 20, mais ou menos dia 23 de setembro, eu tive um primeiro problema com ele, um primeiro desentendimento com ele, no sentido de que foram estornados alguns saques. E a desculpa que foi dada é que precisava colocar a conta da X-Money para poder confirmar o pagamento. E quem tinha estornado era a X-Money. Realmente, a X-Money tinha feito 14 estornos. E eu imaginei que estava sendo falado sobre aqueles estornos, que não tinha a ver com conta, mas tinha a ver com a questão de divergência entre o número do CPF e o nome cadastrado da Fintech. Por exemplo, João Alves dos Santos, e aí na Fintech o cara o nome dele, na verdade, era João Alves só. Tipo assim, na Fintech estava João Alves dos Santos, porque era o documento dele, porque na Fintech tem compliance. Na X-Money não tem compliance, é uma bagunça. Tava divergência de Então, nomes. assim, aqui na o lote ia tipo assim, João Alves, CPF e tal, pagar tanto. Aí chegava lá na Fintech, estava assim, João Alves dos Santos, pagar tanto. Então batia. O valor não era confirmado, pagava o valor que vinha, o CPF batia, mas o nome estava divergente. O que acontecia? Aí o que acontece? Quando aí o Murilo me ligou e falou assim, cara, estornou saque da minha equipe, de pessoas da minha rede. Eu falei, Murilo, teve aí... Eu até falei para você também, acho que você vai lembrar, você me ligou. Falei, Bispo, a gente teve aqui uns 14, 17 estorno, num montante bem grande, né? E, então, precisa corrigir algumas coisas para poder efetuar o pagamento. Só que aí depois, quando foi no dia 23, tinha estornado das pessoas um valor que não tinha ido para a Fintech. O dinheiro não tinha ido para a Fintech. Ele não tinha dinheiro. E aí eu falei, Beto, é o seguinte, temos um problema aqui. Não precisa do número da conta para poder fazer o P2P dentro da X-Money Pay. Então você está passando informação errada. Não, foi o Boni que mandou fazer isso. Aí eu fui questionar ele. Aí ele falou assim, cara, a empresa é minha, eu faço o que eu quero. Já está justificado, né? O que é que acontece? A gente foi vendo as coisas se afunilar. Para concluir, quando chegou dia 30, então isso foi dia 23 de setembro, quando chegou dia 30, a gente teve uma outra questão que foi o quê? O dinheiro não estava para pagar e ele queria que gravasse um vídeo ou fizesse um comunicado que a X-Money Pay estava com problema e a X-Money Pay não estava com problema. Não estava. Inclusive, porque assim, o Reginaldo, para o pessoal entender, o Reginaldo ele trabalha na Cronos. A Cronos é que cuida da plataforma da Fintech. Então, o Reginaldo estava trabalhando na Cronos e também estava ajudando a reestruturar a empresa do Rony. Então, o Reginaldo me passava todas as informações, tanto da Fintech quanto da empresa do Rony. Eu falei, cara, então as coisas não estavam batendo. Tanto que eu marquei uma reunião, né, para a gente ir lá pessoalmente eu falei assim, então vamos levar o Rony lá para a Cronos, para a gente falar com a Cronos, para a gente ver essa realidade aí. E as histórias não estavam batendo, entendeu? E era para acontecer antes dele sumir. Né? Está justificado porque que ele sumiu, né? Então, aí o que aconteceu? Quando foi... Aí você sabe o restante da história. Quando foi na segunda-feira, isso foi na sexta-feira, quando foi na segunda-feira, eu te perguntei. Parou de falar comigo, né? Ele parou de falar comigo. E aí, foi assim, eu fiquei sabendo, na terça-feira, fiquei sabendo pela boca de terceiro, até liguei para a doutora Joane, falei, doutora, fulana tá falando... Tentou me alertar. Fulana tá falando para todo mundo que o Rony me dispensou e colocou aí uma pessoa no meu lugar. Já tem uma pessoa, inclusive, no meu lugar. A doutora, Reginaldo, não estou sabendo de nada, o Rony não me respondia, e o Rony não efetuou
pagamento da parcela do meu contrato. Então ele estava me devendo. Entendeu? Então eu estava cobrando ele não falava comigo, ele parou de falar comigo. E aí, como eu sou profissional, eu tenho uma empresa, mesmo que o contrato não tenha assinado, a doutora está aí, ela sabe disso. O contrato ele foi tanto executado como foi pago. A entrada e algumas parcelas. Então, o Rony hoje me deve 47 tem mil reais. Tem um contrato vigente em andamento, né? Independente de assinado ou não. Entendeu? Ele achou que porque ele não assinou o contrato, não existe um contrato. Aí simplesmente ele parou de falar comigo. Aí o que eu fiz, né? Eu tenho uma empresa, sou profissional, e eu sei o que eu tenho que fazer. O que eu fiz? Fiz uma notificação, que até mandei lá, todos estão... mandei para vocês lá, né? Que o pessoal que faz parte lá da liderança. Fiz uma notificação que notificando a X-Money, né? Porque o meu contrato com o Ronivaldo? Não, meu contrato é com a X-Money. Notifiquei a X-Money que o presidente da X-Money não falava comigo desde o dia 3 e que eu tinha trabalhos a serem desenvolvidos, que eu não queria cair naquela, tipo assim, o contrato vai ser rescindido por falta de execução, né? Então, aí eu fiz uma notificação no dia 7/10, né? Que o Instagram, eu e uma pessoa da minha equipe que faz a parte de arte, tinha sido bloqueado no Instagram. Então, a gente não tinha mais acesso no Instagram. O Ronivaldo Oliveira não falava mais comigo, né? E que eu estava também solicitando naquele documento que fossem efetuados pagamentos referente ao contrato de prestação de serviço que estava em aberto. E ele simplesmente deu banana para aquilo, falou, estou te mandando para o jurídico, mas ele queria ganhar tempo. Por quê? Porque ele me mandou para o jurídico, me enrolou até aí próximo dele dar o sumiço, né? E aí, tipo assim, já estava tudo meio que premeditado, né? Então, assim... Eu me recordo que foi justamente quando eu entrei em contato com você que eu falei o que estava acontecendo. Você disse, bispo, eu não sei, o Rony não fala comigo. Eu peguei o carro na segunda-feira, eu não me recordo a data, e subi para São Paulo para saber de fato o que estava acontecendo. Por que você tinha deixado, por que você não fazia mais parte ali do grupo, dando orientação, enfim. E quando eu cheguei em São Paulo, quando eu perguntei ao Rony, ele disse o seguinte, seu passe tinha sido comprado da mesma forma que foi comprado, não atendeu a expectativa dele como empresário e ele lhe demitiu. Aí eu me lembro que eu cheguei e falei assim, mas não seria necessário fazer uma... Porque para você trazer o cara que você comprou o passe da Cronos, beleza? Se apresentou. Mas para ir embora não apresenta? Ele não faz... A empresa é minha e eu faço do jeito que eu bem entender. Eu falei, beleza, a empresa é sua. Na verdade, né? Ele não comprou o passe na verdade, ele não comprou o passe de ninguém. Mas é o que? É as palavras dele, né? Eu sei, assim... É aquele negócio, né, cara? Assim... não estou falando de política, mas o Lula fala uma coisa muito interessante, porque perguntaram para ele por que ele mente tanto, né? E ele falou assim, cara, é simples. A mentira tem muito mais poder do que a verdade. Entendeu? A verdade não tem poder. Que situação nós chegamos, né? Ele falou isso descaradamente no podcast. Ou seja, e a gente vê realmente isso. A mentira, ela tem muito mais poder do que a verdade. Essa é a grande questão. Ela é sedutora, né? Ela é sedutora. A doutora usou agora a frase perfeita. Ela é sedutora. Olha, rapaz, o cara tem muito dinheiro, sabe por quê? Porque ele foi lá e comprou o passe do outro cara. Entendeu? Então, essa mentira faz assim, né? E aí, querendo ou não, todo mundo elogiou o trabalho que eu fiz. Porque assim, o Reginaldo super profissional e tudo mais. Então, tipo assim, a mentira, junto com o resultado, com o bom trabalho e tudo mais, fez o quê? Então, assim, conclua aí, né? Ele falou para você... ele falou que eu demiti. Eu falei, beleza, mas não é necessário. Eu me lembro que eu fiz a apresentação na segunda-feira, porque eu fazia a apresentação em segunda-feira, e eu tinha conectado o apóstolo Eduardo, que eu falei, o apóstolo Eduardo tinha aí uns 270 mil reais aportado dentro da empresa. Eu falei, Eduardo, eu tô aqui em São Paulo, eu subi para ter uma conversa com o Rony, fazer algumas sondagens aqui, porque
Quando isso aconteceu, na minha cabeça, dá um ponto de interrogação, acende um alerta. E aquilo que eu estava vendo, eu já não estava vendo mais. Falei, por que que o cara saiu? O que está acontecendo de fato, né? Você disse que não poderia falar, até naquele momento eu entendi perfeitamente. O que é que eu fiz? Eu vou atrás. Subi. O Eduardo teve na terça-feira lá, fiquei a terça-feira, teve também o Marcos Antônio, a gente conversou bastante. Eu falei, Eduardo, dá uma sondada lá, cara, faz umas perguntas. É assim, a gente teve algumas situações no pagamento passado, o nosso pagamento é na próxima semana, eu estou meio preocupado, eu tinha acabado de colocar um cliente com 100 mil, o cara não fez um saque, irmão. Eu coloquei, e esses clientes, eu abro uma conferência como abro agora, para conversar com o presidente. E eles sentiram o presidente, não sou eu que estou persuadindo o cara. Ouça o presidente, faça suas perguntas, se você entender. Uma observação aqui que a gente prestou atenção, que ele estava com desleal, porque assim, a priori ele fez um acordo comigo de abrir a fintech para ele passar todos os pagamentos, todas as coisas da X-Money pela fintech, e nunca entrou nenhum pagamento desse na fintech, tudo era no Nubank e no Itaú. Porque ele sempre deu uma desculpa para falar da fintech. Ele falava para vocês que a fintech era dele, mas ele nunca usava nada a pagar na fintech. Nem os recebimentos dele entravam pela fintech. Pra você ver. Então, assim, é muito coisa. O Eduardo falou assim, bicho, vamos aguardar, as respostas deles é coerente, tudo e tal, papapá, se não está atendendo, beleza, né? Ele é o dono da empresa, enfim. E vamos aguardar o pagamento. Segunda-feira vai ter pagamento. Agora, o que mais me surpreendeu é que na segunda-feira tinha um pagamento, né? E aí o contrato agora era de 7 dias úteis. Aí isso me deixou louco, né? Porque aquilo não existia dentro mais do escritório e houve ali uma coisa. Então mexeram lá e postaram lá o contrato. Né? E quando não veio todos os pagamentos, eu com o Eduardo eu falei, cara, estou muito preocupado. O Jô, eu falei, liga para ele, porque assim, eu tenho diversos clientes, mas a maioria de 100 dólares, 300 dólares, 500 dólares, né, que é o token lá da empresa. Só 3 pessoas, basicamente, ou 4, com um contrato grandes. A maioria... Bispo, assim, Bispo, sabe por que que ele... Sabe por que que ele... Na verdade, ele não me dispensou, ele não me pagou, é diferente, tá? Você dispensar uma pessoa é o seguinte, ó, vamos supor, eu contrato alguém para trabalhar na minha casa, né? E eu tô potente com o trabalho do cara, eu vou dispensar ele. Cara, vem cá, o que você fez? Quanto que eu te devo? Tá aqui, beleza, pronto, acabou. Isso é dispensar. Agora, não pagar e bloquear no celular, no WhatsApp, isso é dispensar, entendeu? Então, não é dispensar. 10 minutos, né? Então, assim, mas Viu o que eu falei para a senhora? Agora vamos aqui. A grande verdade é o seguinte, ele precisava de alguém para mentir para ele, para que ele pudesse sumir. Ele precisava sumir com o dinheiro e ele precisava de alguém para mentir. Quando ele percebeu que eu não era a pessoa para mentir, ele foi lá e buscou outra pessoa para mentir. O negócio foi afunilando, né? Entendeu? Então, e aí foi ali a gente vê que realmente estava premeditado desde o começo do mês. Entendeu? E como eu e a doutora Joana, como a gente não fazia parte desse esquema para poder sumir de uma forma mais tranquila, por quê? Porque precisava de alguém para mentir para que ele pudesse sumir. E aí, não, o Reginaldo não mente, né? Não é o cara que vai mentir. Eu vou querer que ele suma para ele quebrar a fintech agora. Entendeu? Então, assim, aí o que acontece? Aí acontece aquele circo, né, que você viu lá em São Paulo, que aconteceu lá em São Paulo, naquela semana em que ele me bloqueou no WhatsApp, não me pagou, e parou de falar comigo, aí eu fiz uma notificação para ele, e o meu advogado já está, né, aí entrando com o processo, porque o meu processo ele é diferente do de vocês, né? O meu processo ele é um contrato de prestação de serviço, né, de consultoria, então o meu processo ele é diferente aí de vocês, mas eu também estou entrando com o processo, né?
expectativa de receber talvez meio complicado, porque a gente acabou tendo acesso aí à declaração de imposto de renda dele, e ele tirou todos os bens do nome dele, então vai ser bem complicado, né? Mas eu acho que quem foi lesado, eu acho que tem que participar dessa ação coletiva que vocês estão fazendo. Por quê? Porque aí pelo menos a gente fica tranquilo que ele não vai fazer isso novamente, porque assim, o cara é um bagre ensaboado. Beleza, só para encerrar aqui. É a Polícia Federal, né? Entendi perfeitamente. Então, assim, inclusive a doutora Joane, a senhora tem aporte também de 100 mil? A senhora não é só uma... O Reginaldo sabe, além dos 100 mil aportados lá, ainda corre o risco de perder os 50 mil da Fintech, porque todos vocês que vão assistir esse vídeo estão acreditando que a Fintech é dele e estão com medo de ter conta lá e pode fechar a conta e eu vou ter somente uma plataforma que não vale R$1. Pessoal, a gente vamos encerrar por aqui, mas eu quero dizer que vai haver, a doutora Joane vai dar as coordenadas, até porque ela não pode advogar a nossa causa, porque ela era e ainda é advogada da empresa do Rony, ok? Entre aspas, por conta do contrato que ela tinha e conforme a OAB, ela não pode aí advogar a nosso favor contra o próprio cliente, que era o cliente dela, você entendeu? Então, vamos ter uma live ainda, eu não sei se numa plataforma ou se pelo canal do YouTube, para que a gente possa entrar de maneira massiva. Então você que ainda não fez um boletim, vá na delegacia ou faça pela internet, registre isso, ela vai ver a possibilidade aí de poder fazer uma ação coletiva para que isso ganhe mais autoridade junto à justiça. É difícil a gente receber alguma coisa, mas, meu irmão, você não pode deixar as coisas impunes. Para que o mal prevaleça, basta que as pessoas boas não façam nada. Então, assim, entra nessa empleita aí, vamos ver o que é que a gente consegue fazer para que as coisas se encaixem. Embora é lamentável, mais do que o dinheiro, eu falo do meu caráter, né? Da minha vida, né? Porque é duro você fazer parte de um negócio desse e a pessoa te chamar disso ou daquilo outro. Isso é muito duro. Mas quem sabe, quem conhece, somos nós mesmos, conhecemos a nós mesmos, o nosso coração. Eu sempre digo isso. Eu não sou julgado pelo que os outros pensam ao meu respeito. Eu sou julgado pelo aquilo que eu sei quem eu sou. E quem eu sou, eu sei. Não preciso os outros dizer quem eu sou. Então precisa você fazer a sua parte. Entendeu? Então vai haver uma live. Eu não sei se a plataforma vai comportar, enfim, mas nós vamos estar aqui ainda nesse final de semana, ou no sábado, ou no domingo, e que isso não caia no esquecimento, pessoal, porque é por isso que as coisas vão acontecendo. Pessoal, eu queria falar para todo mundo que está assistindo, que vai assistir essa live, entre em contato com o Bispo Jailson, porque a doutora, o bispo, a gente está tentando auxiliar todo mundo no sentido de que foi constituída uma advogada e para entrar com esse processo coletivo. Então, você está vendo essa live? Entre em contato com o bispo, dá o seu nome, dá o seu CPF, o valor que você tinha investido, para que a gente possa estar dando andamento nesse processo aí, para tentar, de alguma forma, né? Vai que tem, né, bispo? As 3 mil cabeças de boi. O Ministério Público vai lá, 15 milhões aí, todo mundo consegue recuperar o seu dinheiro aí, tá bom? Obrigado, Reginaldo Lacerda, obrigado, doutora Joane, pelo seu tempo. Eu que agradeço, bispo, a oportunidade e todo o apoio que você está me dando. Sabe, eu estou aqui em pé, mas meu filho sofreu um acidente grave aí. Então, assim, eu agradeço muito o apoio de vocês, até do Reginaldo, porque ele também está me dando um apoio lá na Fintech, e eu só tenho a agradecer a todos vocês, porque o desastre que ele fez, não só na minha vida, mas na vida de todos vocês, foi muito grande. E a gente precisa estar junto para ter justiça de tudo isso daí. O mais importante nesse momento, né, para você que está assistindo aí, é entender que às vezes as pessoas querem culpar alguém, né? O culpado, pessoal, chama-se Ronivaldo Oliveira, que é a pessoa que pegou o seu dinheiro, que deveria ter feito o que ele tinha falado que ia fazer e não fez, né? Os demais também foram lesados. Não importa se você veio pelo fulano ou pelo ciclano, isso não importa. O que importa agora é se unir todo mundo para que ele possa pagar, de uma forma ou de outra, né? Possa pagar e não venha fazer isso novamente com outras pessoas.
Obrigado, pessoal. Beijo no coração. Tamo junto. E vamos ver o que é que a gente consegue fazer. Obrigado, gente. Compartilhe o vídeo, viraliza isso, porque eu preciso de você aqui, viralizando esse vídeo aí nas redes sociais. Beijo no coração, forte abraço e até a próxima.